pois sua misericórdia nunca falhou. Estou seguro em tuas mãos. Do momento em que levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amo tua voz, tu me guias pelo fogo, na escuridão, tua presença é real. Te conheço como um pai, amigo também. Tenho vivido a bondade. Oh, tu és fiel, em todo tempo és fiel. Sim, tu és, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Em todo tempo és fiel, Senhor. Em todo tempo és fiel. Sim, tu és. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade que me cerca até o fim. Bondade que me cerca até o fim. Minha vida dou e rendido estou, tudo entregarei. Bondade que me cerca até o fim. Bondade que me cerca até o fim. Sua bondade que me cerca até o fim. Minha vida dou e rendido estou, tudo entregarei. Bondade que me cerca até o fim. Em todo tempo és fiel, sim, Senhor, tu és. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sim, em todo tempo Ele é fiel. Em todo tempo és fiel. Sim, Senhor, nós sabemos tu és. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Em todo tempo és fiel, Senhor. Em todo tempo és fiel. Sim, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade
mais convicção, igreja. Cristo é rocha da salvação. Cristo é a pedra angular. Em meio à chuva e vento, firme esperança é o Senhor, Ele é bom. Cristo é rocha da salvação. Cristo é a pedra angular. Em meio à chuva e vento, firme esperança é o Senhor, Ele é bom. Nossa esperança vive, Jesus, Jesus. É o Senhor, Ele é bom. Cristo é rocha da salvação. Cristo é a pedra angular. Em meio à chuva e vento, firme esperança é o Senhor, Ele é bom. Cristo é rocha da salvação. Nosso firme fundamento. A pedra em quem está nossa fé. Na chuva esperança é o Senhor, Ele é bom. Oh, que esperança em Cristo. Oh, fortaleza nele há. Seu nome seja exaltado. É Senhor, Ele é bom. Amém. Oh, que esperança em Cristo. Fortaleza nele há. Seu nome seja exaltado. O Senhor, Ele é bom. Declara que esperança. Oh, que esperança em Cristo. Oh, fortaleza nele há. Seu nome Seja exaltado. é o Senhor, Ele é bom. Amém. Ele é o Senhor, Ele é bom. É o Senhor. Ele é Senhor, Ele é bom. Ele é o Senhor. Ele É Senhor, Ele é bom. É Senhor, Ele é bom.
sua voz. Em meio à chuva e vento, firme esperas. É o Senhor, Ele é bom. Senhor, é o Senhor, Ele é bom. Cristo é. Posso ouvir a sua voz, igreja? Vamos declarar nessa manhã. Meio à chuva E vento, firme esperas. é o Senhor, Ele é bom. E Cristo é. Cristo é a pedra angular. Meu Senhor, Ele é Oh, que esperança, oh, que esperança em Cristo, oh, fortaleza nele há. Seu nome seja exaltado, e Senhor, Ele é bom. Que esperança. Posso ouvir a sua voz, igreja? Posso ouvir a sua voz? Seu nome seja exaltado. Seja exaltado. E Senhor, Ele é bom. Vou declarar de novo com esperança. Oh, que esperança em Cristo. Sim, Senhor. Seu nome seja exaltado. Meu Senhor, Ele é bom. meu Senhor, Meu Senhor, Ele é bom. meu Senhor, meu Meu Senhor. Senhor, Ele é bom. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai. Nessa manhã nós chegamos diante da Sua presença, Pai. Seja exaltado neste lugar, seja engrandecido, Pai. Todo louvor que for proferido nesse lugar, Deus, seja para a Sua honra e para a Sua glória, Pai. Nós queremos submeter essa manhã os nossos corações a Ti, Pai. Obrigado, obrigado, Senhor, pelo cuidado, obrigado pela provisão. Obrigado, Deus, pelo dom da vida que nós, Senhor, recebemos de Ti em Jesus Cristo. Somos gratos ao Senhor. Louvamos a Ti, Senhor. Te adoramos. Seja exaltado o Seu nome. Aleluia. Glória a Ti, maravilhoso Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode saudar o irmão que está aí com a paz do Senhor Jesus. Amém.
Bom dia, igreja. Esse é o nosso tempo das ofertas e dízimos. Eu queria convidar a igreja a ir comigo no livro de Gálatas 6. Gálatas 6, verso 10. Assim diz a palavra. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Amém? A igreja que nos convida nós a darmos, nós a sermos generosos com todos, e especialmente nesta família, a família cristã. O dar é um princípio de Deus. O dar reflete o caráter de Deus. O dar significa para nós que nós reconhecemos que Deus é o nosso provedor e Deus é o dono de tudo. Então nós devemos ter um coração grato, um coração que olha para os necessitados, um coração que supre as necessidades daqueles que precisam, um coração que supre as necessidades da sua congregação, da sua igreja. E nós como igreja, nós como crentes, como família cristã, olhando para o nosso ministério, também temos necessidades. E todos somos convidados a fazer parte. Amém? Porque Deus tem sido bom em todo o tempo, nas nossas vidas, nas nossas famílias. E nós, em sinal de gratidão, devemos reconhecer, dando ao Senhor também aquilo que nós temos de coração. Coração voluntário, sem constrangimento, sem obrigação, como diz a palavra. Então, amado, sejamos generosos com aquilo que Deus tem nos dado. Diz aqui, como diz a palavra, portanto, sempre que pudermos, nós devemos dar. Nós não temos o controle do tempo, como dizia o pastor Luís. Não espere o amanhã para fazer o melhor. Faça o seu melhor hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor. Nunca pensar que o que você tem não é suficiente para dar. O que você tem não é suficiente para participar. Porque esse pouco que você acha que é pouco, foi o Senhor quem te deu. Amém? Então, dê ao Senhor aquilo que você preparou hoje de todo o seu coração. Querido Pai, muito obrigado pela palavra, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, na vida da sua igreja. A sua generosidade, ela se manifesta em todo o tempo nas nossas vidas. E obrigado, Senhor, nós queremos te dar, Pai, em reconhecimento de que tudo vem de ti e tudo pertence a ti. Receba as nossas ofertas, Senhor, e abençoe, Senhor, a cada mão que estará dando nesta manhã, mesmo também aquele que não está em condições de dar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. The white and golden bright, the harvest call, this field so right, the work is filled, the task is great. Open heart, we take your stand, sing our workers into the fields, hearts on fire, love revealed. The lady's up, my joy will grow. Into the harvest we will go. The morning birds, the
of God, so near, so near. through valleys deep, Through valleys deep, through hills so high, we blame the seas, we touch the sky. so the hand we raise, the praise we lift, each soul a treasure, the holy gift, sending our workers Into the fields, hearts on fire, love revealed. The ladies heavy, by joy will grow. Into the harvest we will go. So we will rest the faithful long. The race is long, but not yet done. With every step, with every tear, the harvest is, the Lord is here, sending out workers into the fields, hearts on fire, love revealed. the Is heavy, but joy will grow. Into the harvest we will go. sending Our our workers into the fields, hearts on fire, love revealed. The is heavy, but joy will grow. Into the harvest we will go. sending our work Into the fields, hearts on fire, love revealed. The baby is heavy, but joy will grow. Into the harvest we will go. Mais uma vez quero saudar a igreja e saudar aqueles que nos visitam pela primeira vez. E se você está aqui pela primeira vez, eu gostaria que tu levantasse o seu braço para, como igreja, saudarmos a ti, nos alegrarmos consigo. Glória a Deus, glória a Deus. Bom ter vocês aqui, bom. Uau, hoje a igreja recebeu muita visita, não é? E mantenha seu braço só para o nosso protocolo poder se dirigir a ti. E isso nos deixa muito alegres, muito felizes quando recebemos muitas visitas como hoje. Nós somos a Igreja Comunidade de Vida Cristã. Nós estamos aqui todos os domingos, temos 4 cultos, 8, 10 horas, 15 e às 17. E temos também os nossos cultos de estudo nas quartas-feiras, às 17 horas também. Você está convidado a fazer parte. E, acima de tudo, está convidado a fazer parte dos nossos grupos celulares. Nós somos uma igreja baseada em células, que são de pequenos grupos familiares, e nós convidamos a vocês que não seja apenas uma visita, mas façam parte deste grupo, desta congregação, desta família, Comunidade de Vida Cristã. E temos certeza que ao longo da semana houveram aniversariantes, também nós queremos celebrar contigo e dizer para ti parabéns, feliz aniversário, embora o bolo tenha terminado provavelmente, mas levanta seu braço, nós queremos nos alegrar. Uau, parabéns, 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 Deus abençoe vocês. Alguns ainda vão crescer em altura, mas outros já estão travados, mas que Deus continue trabalhando nas vossas vidas, amém? Amém.
Tivemos também ao longo da semana a notícia triste e como congregação queríamos dar condolências ao irmão Bendito da zona de Manhã, que perdeu o primo ao longo da semana. E quem conhece o irmão Bendito pode depois saudar, dar força ao irmão Bendito. E nós como congregação oramos contigo e pedimos que Deus console a sua família. E gostava de lembrar, segundo o nosso cronograma da igreja, que na semana de 4 a 8 de maio nós teremos jejum e oração. Então queremos convidar a igreja toda a fazer parte deste momento de oração, de reflexão, de devoção. Então todos nós estamos convidados a fazer parte. E por fim, queridos, não vou me alongar muito, só queria dar assim um pequeno, um cheirinho, como se diz. A nossa obra está indo muito bem, muito bem. E hoje, se nós tivéssemos programado melhor, provavelmente teríamos o culto lá. Mas não queremos adiantar, porque tem algumas coisas ainda por encerrar. O pastor Luís está aqui, sabe disso. Mas é uma coisa que nos trava um bocado, que é a própria cobertura. Nos faltam as chapas e para isso as contribuições não devem parar. Próxima semana eu irei subir novamente para conversar com a igreja sobre este período das contribuições, o que é que nós recebemos e como é que fizemos o uso do recurso que vocês deram. Mas adianto dizer que mantenham as contribuições porque ainda não temos chapas. O abril, como o pastor prometia, ainda não terminou. Então estamos em condições de iniciar o nosso culto naquele nosso espaço dentro deste mês. Mas para isso, convidamos que toda a igreja faça parte. Não recue, não terminaram as nossas contribuições. Amém? Bom culto para todos. Obrigado. Bom dia, queridos irmãos. Espero que todos nós estejamos bem. Se alguém enfermo se encontra aqui nesse lugar, que Deus restaure a saúde mais breve. Amém? Só quero antes de chamar enquanto chamo a irmã Isaura, da supervisão da irmã Agnes, para podermos orar e fazer a dedicação das crianças, quero só chamar a atenção à congregação que é importante nós guardarmos nossos pertences, não deixar de qualquer maneira. Nem todo que está aqui é crente. Amém? Nem todo que está aqui. Existem tensões. Nossa vontade é que todos pudessem render a sua vida para Jesus e caminhar com Jesus, mas nem todo que está aqui ainda o interesse é esse, né? Então, vamos orar para aqueles que estão aqui com interesses obscuros, para que Deus toque o coração e eles possam render a sua vida para Jesus. Enquanto isso, o Espírito Santo vai trabalhando no coração dele. Guarda a tua carteira, guarda o teu telefone, guarda os teus pertences. Amém? Porque às vezes a gente tem recebido mensagens nos grupos de líderes, é porque aconteceu isso, é porque então não seja distraído por isso. Amém? Glória a Deus. Não é informação que gostamos de dar, mas essa é a sociedade. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem é muito virado em si. Então vamos orar, que todo que entra aqui tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho, o Espírito Santo toque o coração e possa render a vida para Jesus. Se esse é você, a gente já está orando para você. Amém? Então vou pedir para que, já havia pedido para que amém.
Amém? Vamos orar juntos. Amém? Você pode ir. Vamos orar juntos. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos chegar louvando a Ti, exaltando o Seu precioso nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ter o Eliezer aqui, Senhor. Nós sabemos que ele não é um acidente, Pai. Tu conheceste a ele muito antes dele estar aqui. E nós oramos, Pai. Trazemos a ele diante de Ti e oramos, ó Pai, que Tu possas abençoar a ele. Tu possas, Senhor, dar a oportunidade dele crescer ouvindo a Sua palavra, conhecendo quem Tu és, Pai Santo. Pai, muito obrigado. E nós louvamos, engrandecemos a Ti por meio dessa vida que aqui está, a vida do Eliezer, Senhor. Que ele cresça, Pai, em saúde, não só física, mas também em saúde espiritual, Pai. E ele Te conheça a Ti mais e mais, Pai. E se for da Tua vontade, ó Pai, Tu possas usar a vida dele para a honra e para a glória dele, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós também queremos orar pela vida do Júlio. Obrigado, Pai, pela vida de Júlio. Nós louvamos a Ti, exaltamos Te e glorificamos, Pai. E sabemos, Senhor, que Tu conheces a Júlio muito antes de estar aqui hoje, neste lugar. Pedimos, Pai, que o Júlio também cresça, Senhor, conhecendo a Ti, amando a Ti, Senhor, à medida que ele vai sendo exposto à Sua palavra, Senhor. O Pedimos, coração Pai, que dele, o Júlio Senhor, também cresça, Senhor, possa Te conhecer a Pai. Ti, amando E se a for Ti, da Senhor, Sua vontade, um à dia ele possa medida que ele ser vai sendo exposto à Sua palavra, Senhor. o Pedimos, coração Pai, que o dele, Júlio Senhor, também cresça, Senhor, possa Te conhecendo conhecer, a Pai. Ti, amando E se a for Ti, da Senhor. Sua nós colocamos a vida do Júlio, Senhor, diante de Ti, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado. Vamos orar para a mãe dele? Vamos orar para a mãe? Ok. Vamos orar para a mãe, tá? Senhor, nós colocamos a vida da Isaura, Pai, sobre o Teu cuidado, para que o coração, nós sabemos, para que o Júlio, assim como Eliezer, Senhor, possam conhecer a Ti, possam conhecer a Sua palavra. A Isaura, ela tem que se dedicar, amando, buscando a Ti, Senhor, de uma forma intensa, Pai. E, Pai, nós pedimos, Pai, que a intimidade da Isaura consigo seja uma intimidade real, de compromisso, de zelo e andar nos Seus caminhos, para que ela possa transmitir, Senhor, os Seus ensinamentos, a Sua palavra, para esses dois filhos dela, Senhor. Nós pedimos que guie Isaura, encha do Seu Espírito Santo, encha, Senhor, com Sua palavra, instrua os passos de Isaura cada dia. Nós deixamos tudo isso no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Uma bênção estar aqui nessa manhã. Dar parabéns. Meu irmão, não conheço, o nome me foge. Nazir, dar parabéns, Nazir. Nazir e bebê chegou essa semana. São nossos irmãos lá do Gurue. Tiveram um bebê essa semana aqui. Parabéns. Não vejo toda a gente que já experimentou ser pai, já sabe qual é a alegria que vem no coração de ser pai. Então, que Deus abençoe, Deus vos dê a sabedoria e parabéns. Hein?
A semana passada nós demos continuidade com essa nossa série de criar espaço em nosso coração, e o pastor Luiz compartilhava sobre criar espaço com o tempo, né? Criar espaço com o tempo, e acredito eu que eu fui bastante abençoado com a mensagem que o pastor Luiz trouxe, e desafia, na verdade, que não seja mais uma daquelas mensagens maravilhosas que nós ouvimos e com o andar do tempo essa mensagem ela vá, mas que o Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações e gerar em nós, na verdade, esse compromisso de entender o tempo, de criar tempo com Deus, criar tempo com os irmãos, criar tempo no servir, sermos pessoas que criamos tempo para poder servir na seara, para poder nos entregarmos. Então, foi assim uma mensagem linda, uma mensagem maravilhosa. Quero dizer, pastor Luiz, eu me senti bastante abençoado com sua mensagem. Obrigado por Deus usar, agradeço a Deus por usar a sua vida e compartilhar essa mensagem conosco na semana passada. Amém? Amém? E é um grande desafio para nós como africanos, né? No que diz respeito ao crono, né? O tempo de crono. Nós trabalhamos com sol, não trabalhamos com coisa. Espreitamos ali, sol já saiu. Ainda não está na hora, né? Quando reparamos ali, o sol não saiu, para nós ainda não está na hora. Então, temos que saber gerir e sermos bons mordomos com o tempo que Deus nos dá. Hoje eu quero dar continuidade dentro da nossa série no que diz respeito a criar espaço, e eu vou trazer essa manhã um dos temas bastante desafiador na nossa vida de como crente, que às vezes nos esquecemos bastante, porque à medida que vivemos em nossos dias, nos tornamos mais egocêntricos, mais virados para nós mesmos, e sem reparar ao trem, sem um amor ao próximo. E eu acredito que esse tema dessa manhã é bastante desafiador para a nossa vida. Às vezes nós confundimos que somos, quando na realidade nós não somos, porque não conseguimos doar o nosso coração nesse aspecto. Eu me refiro aqui sobre a questão da generosidade. Um coração generoso. E esse em nossos dias, eu acredito que é um tema ou é algo que desafia com os nossos dias. Porque nós vivemos num mundo onde tudo é ai, ai, mãe, mãe. Em inglês, nesse caso, ai, ai, eu, meu, meu. Até nas nossas orações é muito comum que a gente vai orar sempre: Senhor, me abençoe, Senhor, me encha da tua graça, Senhor, e não conseguimos em tudo reparar para a outra pessoa, não conseguimos orar às vezes para os nossos irmãos, as pessoas que estão em nossa volta, ou nosso próximo nesse caso. Não conseguimos às vezes dirigir palavras de oração, palavras de bênção, de encorajamento para o trem, porque eu estou muito focado comigo, eu estou focado mais comigo, simplesmente comigo. Então eu acredito que é grande desafio em nossos dias. Então vamos falar sobre isso, orando que essa manhã Deus possa desafiar em nossas vidas, possa falar em nossas vidas, o Espírito Santo possa tocar em nossos corações e Deus possa nos ensinar a ser, na verdade, pessoas generosas, com corações tão grandes no que diz respeito à generosidade. Amém? Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos colocar esse tema, nós queremos colocar essa mensagem sobre a sua direção, Pai. Pedimos, ó Pai Santo, que Tu possas falar em nossos corações nessa manhã. Toque os nossos corações. Toque em nossos corações, Senhor.
fale nessa manhã conosco, no nome do Senhor Jesus. Usa a minha pessoa, Senhor, para transmitir essa mensagem, no nome de Jesus. Amém. Para iniciar essa mensagem hoje, eu gostaria, na verdade, trazer 2 conceitos sobre a questão da generosidade. O primeiro conceito é o conceito geral, assim, de uma forma geral, o que entendemos, e o outro conceito é o conceito bíblico. E esses são os 2 conceitos que eu gostaria de iniciar para entrarmos no nosso tema, na nossa mensagem de hoje. No conceito geral, a generosidade é a virtude de quem age com bondade, oferecendo algo ao outro sem esperar recompensa. Aí já é um grande desafio. Ser generoso é dividir o que se tem, como tempo, recursos materiais, abrindo a mão da sua casa, serviço. Então, só estou aqui a dar alguns pontos, porque nós podemos acrescentar um pouco mais daquilo que são as ações reais da generosidade. Então, a generosidade, repito eu, no conceito geral, vem a ser a virtude de quem age com bondade, oferecendo algo ao outro sem esperar a recompensa. Ser generoso é dividir o que se tem, como já aqui me referi, tempo, recursos materiais, abrindo mão da sua casa, serviço e mais. Esse é o conceito geral daquilo que é a generosidade. Biblicamente, nós podemos dizer que a generosidade, no conceito bíblico, nós podemos dizer que a generosidade é mais do que um simples ato de dar. É mais do que um simples ato de dar. É um reflexo do caráter de Deus. Deus, Ele é generoso. Sabemos todos nós. Então é um reflexo do caráter de Deus. Uma resposta ao seu amor e graça. Então, para nós que somos crentes, nós que somos discípulos e nós que somos cristãos, nós entendemos que a generosidade, biblicamente, é um reflexo daquilo que Deus é o caráter de Deus, uma resposta do seu amor, uma resposta da sua graça, da sua misericórdia. Ela é descrita como uma virtude que nasce no coração, nasce ou deve nascer no coração daqueles que têm a Cristo, daqueles que seguem a Cristo. Manifestada em ações voluntárias, quer dizer, não é simplesmente um falar, mas manifesta em ações voluntárias de amor, de bondade, sem esperar nada em troca. Esse é o conceito da generosidade na forma bíblica. Entendemos que ela é um reflexo de caráter de Deus, uma resposta do seu amor, da graça, da misericórdia, descrita então como essa virtude que nasce no coração de cada discípulo, de cada pessoa que entrega, rende a sua vida para Jesus. Nasce ali essa virtude da generosidade que, por seguinte, vai manifestar em ações voluntárias de amor, de bondade, sem que se espera algo em troca. Amém? E foi assim que é isso que nós vemos em Deus. É isso que nós vemos em Deus. Ele é generoso. João 3,16. Porque Deus amou e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça. Então Deus deu o precioso, o mais valioso, que todos nós precisamos. Deus deu o mais valioso, o caráter de Deus, a essência de Deus. Nós vemos a essência de Deus, a generosidade. Amém? Para refletirmos juntos, eu quero levar aos irmãos num breve trecho, que depois vamos andar em 5 pontos para desenvolvermos mais essa nossa mensagem.
quero levar aos irmãos num breve trecho que está lá em 1 de João, no capítulo 3, nos versos 16 e 18, quando João vai falar sobre o amor fraterno, amor entre os irmãos. Vamos ler juntos, refletindo então essa palavra. Diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém? Nesse breve trecho aqui de 1 de João, define então o verdadeiro amor, esse verdadeiro amor. E eu acredito com toda a minha convicção que a generosidade, ela é a manifestação do amor, é uma expressão do amor. Então, diz aqui, define o verdadeiro amor do cristão como um sacrifício prático, como uma ação diária, que é baseada no exemplo de quem? De Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. O texto, ela vai exortar que os fiéis amarem-se, não apenas por palavras, mas através de ações concretas, compaixão pelos irmãos, especialmente compartilhar aquilo que é o nosso bem, aquilo que são os nossos recursos. Somos chamados mesmo a compartilhar aquilo que são os nossos recursos. À medida que um irmão tem necessidade, à medida que o irmão precisa, aqui o texto em João diz que nós precisamos compartilhar, expressar o nosso amor, não simplesmente por palavra, mas sacrificar em dar, em doar-se, em servir, seja em tempo, seja em recursos materiais, seja em serviços. Nós estamos ali para doar o nosso coração. É basicamente nesse trecho que nós lemos, João vai chamar a atenção que nós precisamos viver nesse amor fraterno, um para com os outros, nos doando, porque assim nós demonstramos, na verdade, que amamos a Deus. Pois quem não ama, não conhece a Deus. E muitos de nós expressamos o nosso amor a Deus quando demonstramos para com os nossos próximos por meio das nossas ações. Nós demonstramos que, na verdade, nós amamos a Deus, nós temos parte com Deus. E somos chamados aqui a essa atenção de nos doar, de nos dar, de nos entregar, seja qual, de todo o nosso coração, com generosidade, somos chamados a nos doar e a nos entregar aqui. Amém? E como nós podemos ir e aprender sobre a generosidade bíblica? Ou por outra, princípios ou pontos de aprendermos sobre a generosidade bíblica. Já sabemos que a generosidade faz parte aqui do caráter de Deus, da essência do próprio Deus. Nós não questionamos isso, mas nós somos filhos de Deus e somos chamados a viver como pessoas generosas, pessoas que sabem dar, pessoas de um coração grande, que não só dão em palavra, porque às vezes é muito fácil dar em palavra, né? Vai em paz, irmão, morra a fome, não tem nenhum problema, que Jesus te abençoe. Porque às vezes não é assim. Nós tão espirituais que somos, tão espirituais às vezes que somos, é muito fácil nós abençoarmos os nossos irmãos com palavra. Porque vai em paz, irmão, Deus te abençoe. Continue nu e sem comida e Deus te abençoe. Eu te abençoo, vai. Deus te abençoe e vai adiante. Não é assim às vezes como nós usamos. Pelo menos eu me convenço e me sinto alegre que eu dei uma palavra para aquele irmão que está ali.
Quando na realidade a necessidade daquela pessoa é o quê? É uma necessidade material, é uma necessidade de abraço, é uma necessidade de tempo, é uma necessidade de serviço, e que nós às vezes nos resguardamos porque nós não queremos dar essa parte. Então vem aqui esse desafio de como discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós devemos abrir então os nossos corações e nos doarmos, seja recursos materiais, no nosso tempo, no serviço. Então vamos refletir juntos nesses 5 pontos, vamos andar nesses 5 pontos para podermos aprender sobre a generosidade bíblica. O primeiro ponto a aprender sobre a questão da generosidade bíblica é entendermos que a generosidade bíblica é reflexo da graça de Deus. Já havíamos dado isso no conceito. Nós vimos logo no conceito. Então, é o reflexo da graça de Deus. A generosidade bíblica não é apenas um ato de bondade, como havíamos nos referido lá, um ato de bondade humana, mas sim é a graça de Deus agindo através de nós. A graça de Deus, quando o nosso coração é tocado com o Espírito Santo, age em nós, essa compaixão, esse desejo de querer participar e comparticipar na vida do irmão. Então é o reflexo da graça de Deus, não é uma bondade humana, mas o reflexo da graça de Deus, porque nós conseguimos entender todo aquele que está em Deus, todo aquele que caminha em Deus, todo aquele que recebeu a Jesus, caminha com Jesus, o Espírito Santo fala na vida dele, ele tem uma compreensão que Deus é a fonte de todos os recursos. Ele tem uma compreensão que Deus é a fonte de todos os recursos. E o ser humano é simplesmente um mordomo, é simplesmente um administrador. Deus nos deu esses recursos para poder abençoar o próximo. É verdade que nos abençoa, mas também nós abençoamos o próximo. Então Deus nos deu esses recursos para nós podermos administrar da maneira correta. Deus nos deu esse recurso para que a gente seja mordomos fiéis, que agradam o próprio Deus, mas que nós partilhamos e comparticipamos da necessidade dos irmãos com os nossos recursos. Então esse reflexo da graça de Deus não é simplesmente um ato da bondade humana, porque em nós nada de bom se acha em nós. Aqui nessa sala não há ninguém. Eu estou a pedir um bom levantar a sua mão aqui nessa sala. Existe um bom aqui? Não, porque nada de bom se acha em nós. Mas quando o Espírito Santo ele vem, ele toca em nossos corações, nós começamos a fazer o quê? Aprender do Senhor Jesus, aquilo que são os princípios e valores do seu reino. E nós vamos procurar viver de acordo com aquilo que são os princípios e o valor do reino de Deus. Porque nada de bom está em nós. Mas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós somos alcançados, o Espírito Santo nos converte do nosso estado pecaminoso e começa a trazer novos valores, que são os valores do reino de Deus. Então a generosidade é um dos princípios, é um dos valores que vem, assenta-se no nosso coração e nós entendemos, tudo quanto tenho não me pertence, mas tudo quanto tenho vem de quem? De Deus. Tudo quanto tenho vem de Deus. Lá em 1 de Crônicas, no capítulo 29, nos versos 11 a 12, vai dizer assim: Teus, ó Senhor, são a grandeza e o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força, o poder para exaltar e a todos dar força. Amém? Então tudo vem de quem? Do Senhor. Deus é a fonte de tudo quanto nós temos. Irmão Paulo já estava aqui a compartilhar logo na mensagem do ofertor, mas eu quero dizer para o irmão, Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte da sua família,
Deus é a fonte da sua profissão. Deus é a fonte do seu salário. Deus é a fonte de tudo quanto você tem. Deus é a fonte. Ele é a provisão inesgotável. Ele é a provisão inesgotável da nossa vida. Ele é a estabilidade. Ele é a estabilidade. Olha, nós podemos entrar em crise de empregos. Nós podemos entrar em crise econômicos. Essas coisas são mutáveis. Elas estão sujeitas à crise. Mas quando Deus, ou quando a nossa fonte é a fonte divina, ela é imutável. Mesmo quando a gente passa por os momentos mais difíceis, eu posso estar a falar nesse momento sem perceber o que o irmão está passando financeiramente. Talvez perdeu trabalho, perdeu emprego, ou está em busca do emprego. Eu quero dizer para você, essas coisas, elas vão acontecer, porque são coisas mutáveis. Elas estão sujeitas à crise. Mas quando a nossa fonte é a fonte divina, vem de Deus, então Deus, Ele sempre é uma provisão inesgotável na nossa vida. Ele é estabilidade na nossa vida, porque nós dependemos totalmente do Senhor. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça. Porque crises virão. Lutas virão. Mas Deus é a nossa fonte. Deus é a nossa estabilidade. Então, quando nós entendemos isso, nós sabemos que a generosidade é um reflexo da graça de Deus. Não é simplesmente uma bondade que vem de mim. É o Espírito Santo que coloca em meu coração de eu querer compartilhar, participar, doar, porque eu sei que a fonte é quem? É Deus. A fonte é o nosso bom Deus. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por ser essa fonte na minha vida. Em dias difíceis. Bem rápido eu quero contar um episódio. Quando eu cheguei cá no ano de 2000, em Climane, eu estava vivendo com minha irmã e nós estávamos a passar um momento muito difícil financeiramente. Muito difícil. E nesse dia nós acordamos e não tínhamos nada. Não tínhamos nada para poder comer. Reparamos no desespero. Minha irmã me perguntou: o que nós vamos fazer? Eu virei para ela. Eu disse assim: eu não sei o que nós vamos fazer. Na verdade, eu não sabia o que eu iria fazer. Eu disse para ela com toda honestidade: não sei o que vamos fazer. Mas Deus é bom. Durante esse tempo, Ele nunca nos deixou nem um dia sem alguma coisa para nós comermos. E me lembro, saí depois dessa conversa, assim, conversando com alguns amigos, não conversando a minha necessidade, mas conversando assim, com os meus amigos. Alguém do nada tirou 50 meticais, 26 anos atrás. Então vocês já sabem que 50 meticais, 26 anos atrás, era maningue. Era maningue. E a pessoa me deu 50, eu não pedi, não fiz nada. Mas eu já tinha dito que Deus iria prover. Quando a pessoa, você já sabe quando Deus te responde numa forma improvável, você não sabe, nem sabe como reagir. Não sei quantas pessoas já foram abençoadas. Você nem sabe se você vai cair logo agradecer a Deus, se vai agradecer aquela pessoa. Você fica num momento de... Aí eu fiquei pensando, aí
obrigado Deus. Aí virei para a pessoa e disse, muito obrigado. Eu ia lá para poder simplesmente conversar e restar tempo lá. Sabe o que aconteceu naquele dia? Eu cortei, logo que ele me deu 50, agradeci a Deus, agradeci a ele, fui embora, logo disse, tchau, estou indo. Na verdade eu saí, fui embora e peguei aqueles 50 meticais. Eu não fui fazer compra, no mercado. Eu cheguei lá, entreguei os 50 meticais, minha irmã, eu disse, está aqui, Deus proveu. Hoje nós temos o que comer. Tem momentos da vida, queridos, que a gente não sabe, mas Deus é bom. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Eu não sei o que você está passando, não sei quais são as lutas que você está passando, mas eu acredito que Deus não se define pelas circunstâncias das nossas vidas, porque Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Ele vai sustentar-nos sempre. Amém. Ele é bom. Ele é bom. E outro ponto a aprender sobre essa questão da generosidade bíblica, o segundo, é dar com alegria. Dar com alegria. Diz que a verdadeira generosidade cristã não é forçada, nem é feita por obrigação ou contragosto, mas sim com alegria, conforme decidido no coração. E apóstolo Paulo, ele vai falar muito isso. Eu vejo muitos irmãos, quando eles querem falar sobre as contribuições, nossas contribuições de como crentes, como discípulos, eles usam muito o texto de 2 de Coríntios, no capítulo 9, nos versos 7, para que o apóstolo Paulo vai dizer assim: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Essa passagem, ela enfatiza a generosidade voluntária, sincera, sem obrigação, como um ato de adoração e gratidão. Porque eu acredito que a generosidade também é a expressão da nossa adoração e gratidão a Deus por aquilo que Ele tem sido, pelas bênçãos incontáveis que Ele tem derramado nas nossas vidas. É um ato de adoração. Como já havia eu me referindo, isso é um grande desafio nas nossas vidas hoje. É um grande desafio, porque quando damos, nós já damos pensando nas nossas necessidades. Nós já damos pensando naquilo que irá nos faltar. Então não deia. Não deia. A gente dá, às vezes, o que sobra, não o que é do melhor. Eu cresci no catolicismo e desde muito nós aprendemos que a Deus nós damos esmola. E quando entendia o que era esmola, era minha percepção, porque não fui lá pegar o conceito lá. Essa foi minha percepção à medida que eu fui crescendo dentro do catolicismo, que a esmola então seria aquele resto, aquele pouco que eu teria lá, e é muito fácil que a viúva que estava lá deu o que sobejava. É muito fácil nós usarmos e dizer, me sobeja isso, então eu vou dar. Tem que entender que ela deu de todo o coração. Porque não está-se a definir a quantidade do que você dá, mas está-se a definir o coração na qual você está dando aquilo. Não sei se você me compreende. Porque, mas eu dei pouco, então dê melhor que aquele que deu muito. Cuidado, não é isso. É a intenção do coração. Lembrando-se que dar é a expressão da nossa adoração a Deus. É a expressão da nossa gratidão a Deus. Então, quando nós damos, às vezes a gente dá aquilo que nos sobra, aquilo que nos resta. Vamos lá tentar colocar a generosidade não só no aspecto de recursos materiais, mas no serviço.
A gente dá um pouco do nosso serviço. A gente dá um pouco do nosso tempo. Porque eu preciso de tempo. Eu preciso do meu tempo. Eu preciso, então, se eu conseguir uma janela ali que possa dar, eu irei dar. E às vezes dá doendo. Mas esse tempo, se eu conseguisse, esse tempo. Então repara, queridos irmãos, meus queridos irmãos, quando a gente dá, a gente tem que dar de um coração alegre. Amém? Com um coração alegre. Dá de acordo com aquilo que propôs o seu coração. Eu não estou a falar dos seus dízimos, mas também quando a gente entrega, porque a gente não dá, a gente entrega a Deus. Os dízimos a gente entrega a Deus como símbolo da nossa gratidão, da nossa adoração. Então eu não estou a falar do seu dízimo. Eu estou a falar daquela sua contribuição diária. Aquela sua contribuição, seja em recursos materiais, emocionais, tempo, serviço. Estou a dizer, estou aqui biblicamente, se nós queremos dar, entendemos a questão da generosidade, então nós temos que dar com alegria, não o que sobra. Outra vez eu brincava, a gente nunca dá, se vou dar ao meu irmão uma roupa, nunca damos aquela roupa que está nas melhores condições. Aí vou para meu guarda-fato, vejo aquela roupa que tem um buraco grande ou que já está estragada. Eu digo, acho que aquele irmão há de servir. Há de servir. Porque sabe, nós temos coisas que estão lá até de valores muito grandes que nós já nem usamos, já não fizemos parte, mas dói o nosso coração de poder dar. Não dá, tudo bem. No dia que morrer, vamos juntar, vamos enterrar consigo. Porque é isso que acontece. Então dê com alegria, participa com alegria. E às vezes com recursos, eu costumo ouvir muito aqui, você está a dar por quê? Você está a dar por quê? Sabe como é usado isso? Sabe como é usado? Está a dar por quê? Não pode dar. Quero dizer para você, se não quer dar, não dê, mas não influencia o outro a cair no erro. Ninguém te obrigou para que vocês criam parceria. É porque você só não quer dar, mas quer criar um parceiro que vai concordar com suas ideias para não poder dar. Não faça isso. Isso é tipicamente de Satanás. Tipicamente de Satanás. Então dê com alegria. Amém? Dê com alegria. Porque outro ponto sobre a questão da generosidade bíblica diz que a expressão do amor e ação. Por outra, ela não se limita em palavras, mas também traduz-se em atitudes concretas para com as necessidades. A generosidade envolve não apenas, como me referi aqui, dinheiro, bens, mas também tempo, atenção, serviço. Isso é generosidade. E envolve nisso. Tem que haver essa expressão de amor. Se nós damos com alegria, nós expressamos o amor, né? Se damos com alegria, nós expressamos o amor. Nós expressamos o amor. E colocamos isso em prática. Glória a Deus. Amém? Então temos que ser pessoas generosas. Pessoas generosas. Não eu, meu Senhor. Às vezes, há de ver que muitos de nossos cânticos é assim. Vem. E Senhor, me abençoa. Deus, me abençoa, Senhor. Não, Senhor nos abençoa. Senhor nos guia. Senhor nos livra. Eu quero compartilhar as tuas bênçãos com meus irmãos. Amém? E eu estou grato mesmo, falando aqui dentro da congregação, tem pessoas que são uma grande bênção nessa questão da generosidade. Pessoas que dão
sem limite, pessoas com coração grande, pessoas com muita alegria, querem fazer parte do dia a dia, seja no tempo, seja no serviço, seja em recursos materiais, seja em querer ter relacionamento. Tem pessoas que são uma grande bênção. Eu quero dizer, você que tem feito isso, que continue assim, continue fazendo isso. Amém? Expressa isso com amor, em ação. Expressa isso. E outro ponto sobre a generosidade bíblica, aprender sobre a questão da generosidade bíblica, é princípio da semeadura e colheita, que nós vimos aqui quando introduzimos o nosso lema do ano. Princípio da semeadura e colheita. Eu preciso ter atenção ao falar isso, porque tem-se usado muito mal sobre isso, mas também não tem como como é que chama? Contornar uma verdade. Porque a verdade é verdade. Se nós semeamos, nós vamos colher. Isso não tem como. Diz assim, esse princípio, diz a Bíblia, ela nos ensina que quem dá com generosidade é abençoado. A alma generosa prospera. E dar é um ato de semeadura que resulta colheita. Tanto ela no sentido espiritual, como também no sentido prático. Provérbios, lá em Provérbios 11, vai dizer assim: há quem dá generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É verdade que nessa grande avalanche do evangelho de prosperidade, que na verdade só ficam focados com aquilo que são os recursos materiais, nós podemos perder ou tentar contornar aqui uma verdade bíblica, porque não querendo ser confundidos com esses grupos, nós podemos deixar de pregar uma verdade, porque nós não queremos ser confundidos com esses grupos. Mas essa é uma verdade bíblica. Se você semeia, você vai colher aquilo que você semeou. Se você semeia o seu tempo, se você semeia o seu serviço, a intenção não é esperar. Lembra-se que no conceito da generosidade, nós não estamos a dar e sentando assim. Então, eu já dei, então Deus vai me abençoar. Não é isso. Não é isso. Porque pode nos passar isso, quando está aqui a falar, que quem vai semear vai ser abençoado. Então, eu estou a dar para que Deus, então, Ele possa me abençoar. E é obrigação de Deus me abençoar, porque eu já dei aquilo. Não é isso. Tire esse conceito. Mas o princípio é certo. Todo aquele que semeia, esse é um princípio universal. Todo aquele que for a semear, irá colher. Todo aquele que... Então, quem semeia, quem é generoso, com certeza, irá prosperar. Irá prosperar. Quem é uma pessoa com um coração generoso, irá prosperar. Por quê? Porque Deus continuará a ser a sua estabilidade. Deus continuará a ser a sua fonte de tudo. Deus continuará a ser a sua fonte de tudo. Porque essa pessoa entendeu, essa pessoa compreendeu que a generosidade é um ato de adoração a Deus, é um ato de glorificação a Deus, é um ato de busca a Deus. Então temos esse desafio de o quê? Entender que a semeadura, aliás, o princípio da generosidade também vai pelo princípio da semeadura e o princípio da colheita. Glória a Deus. Amém? E também nós temos o nosso quinto e o último ponto sobre aquilo que é a generosidade bíblica. O foco no próximo e na religião verdadeira, que está lá em Tiago, lá em Tiago 1, que vai falar
sobre cuidar dos órfãos, cuidar daqueles que precisam. Em outra, quem ama a Deus, se nós queremos resumir esse nosso quinto ponto de aprendizado, quem ama a Deus irá expressar o amor de Deus. Porque mesmo o próprio Tiago vai falar que a fé, no capítulo 2, vai dizer que a fé sem obra, ela é morta. Porque eu não posso dizer que eu amo o meu irmão se eu não consigo fazer parte. Que eu amo a Deus, mas eu não consigo fazer parte da vida desse irmão. Não comparticipo, nem participo da vida daquele que é necessitado. Então, amor ao próximo vai remeter que nós somos de Cristo, que nós andamos com Deus. Se nós somos generosos e nos doamos e damos, vai nos remeter a esse entendimento que nós somos de Deus. Nós somos seguidores de Cristo. Cristo se doou, Ele deu a sua vida por nós. E nós também nos doamos em poder fazer parte da vida dos outros, abrindo o nosso coração, sendo generoso no nosso tempo, com os nossos recursos, o nosso serviço, nossa casa, abrir a nossa casa, né? Então, essa é a verdadeira religião. Não tem como pessoas dizer assim, aquele não é seguidor de Jesus, quando você mostra tudo isso. Porque quem tem Cristo, o Espírito Santo vem em seu coração, toca em seu coração, nasce esse coração generoso e participa. De novo, lembre-se como nós dissemos, que não é um ato de bondade, é um ato que vem da graça, é um reflexo da graça de Deus. Nós não somos humanitários, nós somos discípulos, que o Espírito Santo vinde em nossos corações, humanitários, humanistas. Nós não estamos simplesmente fazendo o bem. O bem que nós fazemos é o resultado da nossa fé que nós temos em Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter atenção nisso, porque vivemos num mundo, vivemos num cenário aonde o nível de ganância, o nível do nosso coração em querer ser rico, em querer ter tudo, em querer concentrar todas as coisas em volta do nosso ser é tão maior. E eu não me refiro para o mundo de uma forma, porque de uma forma assim particular, eu me refiro para a igreja, porque as influências do mundo em volta hoje entram dentro da igreja. A influência do mundo, nosso mundo em volta. A igreja não é uma ilha. A igreja nós fazemos parte da sociedade. Muitos de nós fizemos parte. Quando saímos aqui, nós vamos voltar no nosso dia a dia, nossos trabalhos, nossas influências diárias. Então a igreja ela não está avessa a essas influências que vêm do mundo. Não está avessa disso. E nós precisamos, queridos, entender que nós estamos a ser influenciados. E, infelizmente, eu não quero matar os ocidentais que estão aqui, porque nós estamos a receber também essa influência do ocidentalismo, de muito individualismo, muito de ganância, muito das coisas viradas para mim e para eu. E eu não quero comparticipar, não quero fazer parte desse dia a dia da vida dos outros. Lá em Atos, para o meu ato de conclusão, vai dizer assim: a generosidade bíblica opõe-se à ganância e não, nesse caso, ainda não li o texto de Atos, mas depois vou concluir com o texto de Atos. Mas vai dizer assim que opõe-se à ganância e ao egoísmo, promovendo a ideia do que é mais bem-aventurado dar do que receber. Atos 20, 35. Então, melhor é aquele que dá. Melhor é aquele que dá. Deixa de ter coração de concre e mão de bloco. Porque às vezes é assim o nosso coração. Eu acredito, muitas daquelas pessoas que doam, mesmo sem tendo nada,
São pessoas assim muito aliviadas mesmo, porque as coisas materiais ou as coisas de volta que estão em volta desse mundo não aprendem. São pessoas livres. São pessoas assim que dependem de Deus. Então aprenda a ser generoso. Bem-aventurado, dar do que receber. Amém? Amém? Glória a Deus. Você pode ter esse coração generoso, esse coração de Deus, esse coração de Cristo, um coração tão generoso que não se mediu nem o preço, nem o esforço. Veio, Deus amou e deu o seu Filho, Cordeiro perfeito, tão precioso, o melhor de Deus para conosco. Temos que começar a aprender a dar o nosso melhor, com o coração alegre, cheio de gratidão a Deus, cheio de gratidão a Deus. Não dê nem com um pingo. Se Deus dizer dá, dá. Se Deus dizer dá, dá. Dá. Seja generoso. Coloca isso no seu coração. Amém? Cria espaço. Levanta do seu lugar, vamos orar. Agora a oração vai começar mesmo assim com eu, Senhor. Me dê um coração generoso. Agora é virado mesmo. Porque como eu disse que às vezes é eu. Mas fale com Deus. Para que Deus possa te dar esse coração generoso. Esse coração igual ao do Pai. Um coração cheio de graça, cheio de compaixão, cheio de amor. Nosso bom Deus, nosso Pai, nós queremos chegar diante de Ti nessa manhã. Queremos te agradecer. Obrigado. Obrigado, Senhor. Primeiro pela cruz do Calvário. Porque sabemos que nós não poderíamos pagar para redimirmos a nós mesmos. Nós não poderíamos fazer isso. Obrigado, Senhor. Que esse preço que não tem medidas, não tem um valor que a gente possa estipular na nossa consciência. Porque é algo tão maravilhoso, tão grande, que a gente não vai conseguir pagar. Obrigado, Jesus. Mas, Senhor, nós oramos também. Obrigado pela provisão da saúde, pela provisão financeira, pelo cuidado, Senhor, que tem dado à minha família, que tem dado no meu trabalho, Senhor, nos meus afazeres, Senhor. Mesmo quando eu passo em momentos de crise, de instabilidade, em áreas da minha vida, obrigado, Senhor, porque a sua mão está ali, firme, cuidando de mim. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Mas nessa manhã, Senhor, também nós queremos orar. Porque nós sabemos, somos homens falhos, cheios de pecado, cheios de ganância, cheios de egoísmo, Senhor. Que o Espírito Santo venha, toque os nossos corações. Convença desse nosso pecado que está em nosso coração. Egoísmo, ganância, de tentar me fazer eu o centro de todas as coisas. Quando na verdade, Senhor, Tu és o centro. Onde não há espaço para os meus irmãos, não há espaço para o próximo, porque eu sou a figura central. Me perdoe por isso, Senhor. Me perdoe, Senhor, por isso.
E essa manhã, Senhor, toque-me, para que de verdade haja um arrependimento em meu coração. Que, Senhor, não seja simplesmente uma mensagem que nós ouvimos, mais um domingo de participação, mas já seja um momento de levarmos esse ensino e vivermos, praticarmos, Senhor, colocarmos isso em ação, Pai. Colocarmos isso em ação, Senhor. Trabalhe em meu coração hoje. Trabalhe em meu coração, Senhor. Quero, Deus, entregar, render a minha vida, para que haja em mim esse expressar do amor com o próximo. Que meu coração esteja aberto em compartilhar e comparticipar na vida do próximo. Em seu nome, Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Deus guarda. Deus proteja. Deus guie os teus caminhos. E que a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo. Amém. Tenha uma ótima semana. E Deus abençoe. Amém? Vai na paz do Senhor.